Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer e vamos iniciar um módulo a respeito do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Sem dúvida nenhuma, esse aqui é um imposto mais importante que vocês têm no estudo na matéria de tributos municipais. Uma, porque ele carrega a maioria das polêmicas que existem na jurisprudência e na doutrina a respeito, e também porque traz aí uma carga significativa da arrecadação tributária para os municípios. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de passar para vocês as principais questões, as divergências jurisprudenciais, aquilo que já tem consolidado a respeito do ISS, né? Tanto em matérias de concurso público quanto de prática tributária, nós temos aqui uma responsabilidade de mostrar a prática do ISS, porque é exatamente aqui a grande problemática. Ou seja, você lendo a Lei Complementar 116, que é a lei complementar que regulamenta o ISS, é muito belo, é muito tranquilo, né? A parte mais fácil do estudo. Agora, quando você vai entender esse tributo na prática, aí que é o grande problema. Você tentar verificar como que os tribunais estão aplicando, qual é o entendimento dos tribunais a respeito de tal serviço, qual é a sua base de cálculo, enfim, aí que está a grande problemática. Tempos atrás, quando era sob a égide do Decreto-Lei 406, o ISS era tido como um dos tributos mais tranquilos de se estudar, né? Tirando a parte do local de pagamento, não existia muita divergência. Quando veio a Lei Complementar 116, trazendo um rol muito mais significativo de serviços, mexendo com serviços que antes não teria incidência do tributo, agora passou a ter. Então isso gerou aí muita discussão, muita controvérsia jurisprudencial. Grande parte dela já temos um caminho, já temos uma consolidação por parte dos tribunais superiores. Outra parte ainda não, a gente tende aí a encontrar ainda um caminho aí no futuro. Mas eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já tem de entendimento jurisprudencial, principalmente atualizado, que a gente tem aí do ano 2020, veio muita novidade no ambiente jurisprudencial. A gente vai trazer aqui para vocês tudo atualizado, tudo já com entendimentos dos tribunais superiores e também com foco que o professor vem aqui a dar para o seu estudo, para o seu aprofundamento, e também a gente vai trazer aquilo que não tem ainda entendimentos consolidado, mas que a gente tem que alertá-los, né, do perigo, dos riscos que se tem sobre cada um dessas situações, ok? Então, para a gente iniciar aqui o estudo do ISS, primeira coisa, a gente mostra a previsão constitucional, porque a partir dela que a gente faz o estudo, que a gente tem que partir a interpretação a respeito do ISS. Então, o artigo 156 da Constituição Federal estabelece lá o ISS como competência dos municípios, que vai incidir sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, que é o que fala do ICMS. Então a gente já distancia, pelo menos na teoria, a incidência do ISS e do ICMS, que é um imposto estadual. Então veja, aqui já é uma preocupação do Constituinte a respeito da guerra fiscal, ou seja, para evitar a bitributação, né? Aquilo que é tributado pelo ISS não pode ser tributado pelo ICMS. Ou é um ou é outro. E a gente vai trazer aqui na sequência alguns serviços que tendem aí a gerar uma divergência entre esses dois entes federativos. Por exemplo, como tempos atrás girou, né, e recentemente também houve uma divergência sobre a incidência do ISS ou do ICMS sobre o software, né? Antes existia aquele software sob encomenda e o software dito de prateleira. Então aí é um raio de incidência que se chocam, né, a incidência do ISS e do ICMS. Então, não comportando a incidência dos dois, a gente tem que analisar caso a caso, ver qual incide um e qual incide o outro. Aí temos também na compreensão aqui que, além de não compreendidos no artigo 155, que não definidos, aliás, que definidos em lei complementar. Ou seja, aqui que dá embasamento para você ter uma lista anexa à lei complementar 116.
Então, aqueles definidos em lei complementar quer dizer que vai ser exaustivamente colocados e inseridos nessa lei complementar, que a gente já sabe que é a Lei Complementar 116, que veio regulamentar. Antigamente, nós tínhamos o Decreto-Lei 406, que foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar, mas foi substituído, né, revogado parcialmente pela Lei Complementar 116, que é a lei que rege hoje, atualmente, o ISS. Parágrafo 3º diz, em relação ao imposto previsto no inciso 3, caput do artigo, cabe à lei complementar, ou seja, somente a lei complementar pode regular essas matérias. Primeiro, fixar as alíquotas máximas e mínimas, né? Temos uma regulamentação da alíquota máxima desde o início, pela Lei Complementar 116, que é a alíquota de 5%. E a alíquota mínima existia uma divergência aí, porque a Lei Complementar 116 no início não trouxe essa alíquota mínima. O que aconteceu? Vários municípios começaram a conceder isenção para tudo que era empresa para se instalar no seu território, para atrair, né, o mercado comercial. O problema é que gerou uma guerra fiscal, né? De repente o município dava alíquota de 3, outro de 2, outro isentava e ainda dava outro benefício. Então, gerou muita divergência, muita guerra fiscal. Aí precisou vir a Lei Complementar 157, que a gente também vai mencionar ela, para estabelecer a alíquota mínima de 2%, que hoje nós temos a redação alterada da Lei Complementar 116, e estabelecendo, além disso, a possibilidade da aplicação da improbidade administrativa para aqueles que concederem alíquotas menores que a alíquota mínima de 2%. Então a gente vai comentar lá para frente sobre esse episódio, tá? Então temos alíquotas máximas e mínimas, também excluir da sua incidência a exportação de serviços para o exterior. Veja, aqui não é um caso de imunidade. Por que não é um caso de imunidade? Porque o parágrafo 3º fala que cabe à lei complementar excluir da sua incidência a exportação de serviços. Então, se ela falasse está excluído da incidência, seria um caso de imunidade. Mas, ao contrário, ela delegou à lei complementar a função de excluir de sua incidência as exportações de serviços. Então, quem faz isso é a lei complementar. Então, é um caso de isenção e não de imunidade tributária. Tá? O inciso 3 aqui fala que cabe à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos, benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. Então aqui, pessoal, vocês veem a função que é a lei complementar que deve cumprir. Então somente a lei complementar que pode regular isso. Então nós tivemos essa lei complementar 116 que cumpriu parcialmente o que falou o parágrafo 3º. Não cumpriu, por exemplo, a regulação de isenções e benefícios fiscais e não cumpriu a fixação da alíquota mínima, só estabelecendo a alíquota máxima. Então veio a Lei Complementar 157 corrigir isso, inserindo dispositivos que viessem a regular essas matérias aqui de benefícios fiscais na Lei Complementar 116, ok? Aí tivemos ainda previsões constitucionais de imunidade no artigo 150 da Constituição. E aí vocês sabem que existe um rol ali de isenções gerais, imunidades, desculpe, gerais, né? O professor está confundindo a minha cabeça. Imunidades tributárias gerais, no artigo 150 da Constituição. Imunidade recíproca, imunidade sobre tempos de qualquer culto, imunidade sobre instituições de ensino, assistência social, fundações públicas, fundações de partidos políticos e partidos políticos e entidades sindicais de trabalhadores. Além da imunidade do livro, né, imunidade musical, todas essas previstas no artigo 150 da Constituição. Aí, a pergunta que não quer calar é se empresas públicas e sociedade economia mistas têm direito à imunidade tributária. A mesma discussão que eu fiz no módulo do IPTU eu coloco para vocês. Em tese, empresas estatais não têm direito à imunidade tributária. E por quê? Porque elas têm o regime jurídico de direito privado. E por que em tese? Porque tem algumas empresas estatais que têm uma função diferente, que prestam um serviço público em regime de monopólio. Essa situação desnatura, porque elas não estão explorando a atividade econômica, como a própria Constituição fala. Elas prestam um serviço público e às vezes até em regime de monopólio, como é o caso dos Correios. Os Correios hoje têm direito à imunidade tributária.
aqui, ó, previsão da Constituição Federal, né? Diz no mérito, a jurisprudência da Casa já assentou o entendimento que a imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A, e parágrafos da Constituição, é extensível à ECT, que é a empresa de Correios e Telégrafos, prestadoras de serviço público essenciais, obrigatórias e exclusivas do Estado. Veja que o que justifica você ter imunidade para os Correios é que eles enquadraram como serviço público essencial, obrigatório e exclusivo do Estado, né? E termina lá, essa imunidade subsiste em relação a todas as suas atividades, inclusive aqueles serviços não exclusivos dispensados em regime concorrencial. Por quê? Porque o que prevalece aqui é a atividade principal, né? E os Correios, então, como tem essa função prestadora de serviço público em regime essencial, exclusivo e obrigatório, então teria direito à imunidade tributária. Diferente de outras empresas estatais que não teriam essa função, por exemplo, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, que daí explorariam uma atividade econômica. E nesse caso aí não justificaria, então, a imunidade tributária, ok? Isso só para você diferenciar, então, o aspecto material de algumas situações que não é alcançado pela incidência do ISS. Mas afinal, professor, eu quero entender o ISS, eu preciso entender o que é esse serviço para fins ISS. O que é prestar o serviço? Eu vou trazer um conceito doutrinário do mestre Aires Ferdinando Barreto, e ele fala o seguinte: serviço é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem. Então veja, a primeira coisa que você deve compreender aqui no conceito doutrinário, que o serviço sempre vai ser uma obrigação de fazer para um terceiro. E essa obrigação de fazer para um terceiro já diferencia de outras situações. Porque você pode prestar um serviço para você mesmo, né? Você vai arrumar a sua casa, você vai consertar o seu próprio computador. É um serviço, mas não para efeitos ISS. Tá? Então tem que ter um esforço, uma obrigação de fazer em favor de outro, com conteúdo econômico, ou seja, tem que ser aferível, né? Esse serviço ele não é gratuito, ele é oneroso, sob regime de direito privado, porque se for regime jurídico de direito público é caso de imunidade, né? Principalmente recíproca. Em caráter negocial, ou seja, tem que ter um caráter de venda, tem que ter um caráter negocial no sentido comercial, né? Empresarial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial. Aqui a gente faz um adendo que não depende do resultado. Ou seja, você é um dentista, você é um médico, você vai prestar um serviço para aquele paciente. Ah, mas não cumpriu o resultado, que seria entregar esse paciente com vida, com saúde. É uma atividade meio, ou seja, a obrigação de fazer não depende do resultado, mas sim da prestação de serviço em si. Então você vai pintar essa casa, você vai cantar um show, você vai medicar esse paciente. É uma obrigação de fazer, o que importa é o fazer. Então sempre tem que ligar essa obrigação de fazer para alguém que tenha um caráter negocial, ou seja, uma prestação em regime empresarial, ou seja, que você tenha ali uma prestação, uma contraprestação onerosa, né? É uma atividade comercial, uma atividade empresarial a situação. E aqui liga-se mais àquele conceito do ICMS, um dos requisitos do ICMS, que é a habitualidade. Então, por exemplo, você prestou um serviço esporadicamente, em tese você não terá essa incumbência do ISS. Você tem que ter esse caráter negocial no sentido que você vai cobrar, você está prestando um serviço de caráter oneroso. Então veja, todos esses conceitos começam a fazer lógica quando você começa a imaginar o que é essa prestação de serviço, essa natureza jurídica da prestação de serviço. Então, para a gente classificar o critério material e você entender, você não confundir isso na prática, eu fiz aqui uma classificação para você, mais didática. Então, o que é critério material? É prestar serviço de qualquer natureza, desde que previsto na lista anexa à lei complementar. A grosso modo seria isso. Então, você vai ter que encontrar nessa prestação de serviço o desempenho da atividade, que é o fazer para outrem. Então, você tem que encontrar isso se você vai classificar o serviço. A finalidade lucrativa não pode ser gratuita. Então, por exemplo, se você é um mesário trabalhando nas eleições,
Isso é um voluntariado. Você está trabalhando em colaboração com o Estado. Ali você não vai cobrar ISS, porque ele não é finalidade lucrativa. Também acrescentamos aqui sem subordinação. Porque, por exemplo, o patrão que é registrado o empregado que é registrado pelo patrão tem ali um desempenho de uma atividade de fazer. Só que ali existe uma subordinação trabalhista. Nesse caso, não há uma prestação de serviço. Então, para efeitos de ISS, você tem que ter um regime autônomo. Porque, por exemplo, se eu contratar, por exemplo, um empregado hoje, ele vai prestar o serviço para mim. Só que ali no regime de subordinação. Se tiver subordinação, não tem incidência do ISS. Tem encargos trabalhistas, que é outra situação. Mas para efeito ISS não pode ter subordinação. Sob regime de direito privado, né? Foge de direito público, senão seria caso de imunidade. Então, não pode haver ISS sob o fato de consumir o serviço, mas sim pelo fato de prestar o serviço. Então, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço para outrem em regime negocial, né? Ou seja, com uma finalidade lucrativa, que tenha uma contraprestação, porque é ali que vai ser a base de cálculo do próprio ISS, tá? Para a gente não confundir ainda, eu tenho que diferenciar para vocês a chamada obrigação de dar e a obrigação de fazer. Obrigação de dar é você pegar um objeto como se fosse uma mercadoria e entregar. Eu vendi esse objeto. Então aí você tem uma obrigação de dar. Então a obrigação de dar está mais sujeito ao ICMS. Por quê? Circular mercadorias. Então é uma obrigação de dar a mercadoria depois de você receber o dinheiro. Já no ISS você fala em uma obrigação de fazer, executar um serviço. Então aqui eu trouxe um conceito da professora Maria Helena Diniz, que fala o seguinte: a prestação na obrigação de dar consiste na entrega de um objeto, sem que se tenha de fazê-lo previamente. E na de fazer, na realização de um ato ou confecção de uma coisa, para depois entregá-la ao credor. Então isso aqui eu tento definir bem na minha obra, Impostos Municipais. Vocês podem ver aqui atrás, ela aqui, né? Eu procuro definir para o aluno não confundir. Porque várias situações que eu vou trazer aqui, entendimentos jurisprudenciais, o STF vai na essência do serviço para dizer que tem uma obrigação de fazer ou tem uma obrigação de dar. Foi exatamente o que o STF fez para definir se incidia ISS ou não na franquia. Né? Eu já desde a primeira edição, tanto no Tributos em Espécie quanto nos impostos municipais, eu defendia que a franquia era uma prestação de serviço complexa, mas era uma prestação de serviço de gerenciamento do negócio, ou seja, de gestão empresarial, né? Que englobava aí cessão de marca, treinamento de pessoal, cessão de tecnologia, de produtos, ou seja, englobava tudo que seriam atividades meios dentro de uma atividade fim, que é essa gestão empresarial. Então eu já defendia já há algum tempo, o STJ abalizou essa incidência, mas dependia do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o STF 2020 definiu, não, a franquia possui como essência essa prestação de serviço prevista na lista anexa, então é possível, então, o ISS. E foi mais ou menos isso que o STF percorreu, entendendo a obrigação de dar, a obrigação de fazer e ligando a atividade de franquia a uma delas. Então é isso que a gente vai fazer nos casos concretos, ok? Vamos ter vários tipos de serviços aqui para explicar para vocês. Então vamos ter serviços puros, como por exemplo o cantor. O cantor é contratado apenas para apresentar as músicas às pessoas, ou seja, cantar, né? É um serviço puro. Não tem emprego de nada a não ser a sua voz e seu instrumento. Ou seja, se a gente quer ser mais poeta, eu vou dizer, aqui apenas ele emprega o seu talento, né, para prestar esse serviço. Serviços com emprego de instrumentos, por exemplo, médico raio-x. Então, o médico, por exemplo, você vai consultar, ele vai utilizar alguns instrumentos que é um meio para ele diagnosticar, né? Um exame, exame, por exemplo, da alergia, ele vai empregar algum instrumento ali para ele obter o diagnóstico, para dizer você tem alergia da poeira, você tem alergia tal. E o raio-x, por exemplo, você utiliza um instrumento que você adquiriu para prestar o serviço. Na verdade, ele não está te entregando mercadoria nenhuma. Ele está prestando um serviço para encontrar o que você tem, se a perna está quebrada ou não, enfim, ali ele utiliza um instrumento para a prestação de serviço.
Aí temos alguns serviços com aplicação de materiais, por exemplo, barbeiro, dentista. Você vai até o dentista, ele vai empregar algum instrumento. Aquele instrumento, ele vai ficar. Então ele se transforma em material. Então, alguns serviços ele tem um material e não o instrumento só utilizado como meio. E nesses casos a gente tem que ver se esse material pode incidir o ICMS, descontando a base de cálculo do ISS. Aí a gente vai ver muito a questão da empreitada. Você vai prestar o serviço, mas você vai empregar materiais na empreitada. Ou seja, você vai construir a casa que você foi contratado para fazer. Mas junto com a tua mão de obra vai o material que você vai comprar para entregar a casa pronta. E aí, como que fica a base de cálculo do ISS? A gente vai ver aqui. E por último, serviços com emprego de instrumentos e materiais. Por exemplo, serviço hospitalar. Ao mesmo tempo que o serviço hospitalar você vai utilizar instrumentos, tomografia, raio-x, você também, utilizando da cama, do quarto, também vai ter um emprego de medicamentos. A alimentação que você vai ter lá. Então, pode ser um serviço dito complexo. E ali a gente vai definir para vocês como ocorrerá isso na prática. Tá? Por isso que é importante, eu gosto de partir da essência e ir direto aos casos concretos para fazer essa análise. É a melhor forma de você entender direito tributário. Pode fazer a comparação, pegue um livro de direito tributário e comece só a ler a teoria. Depois vai responder uma prova, vai analisar um caso concreto, a dificuldade que você vai ter. Agora, se você estudar dessa forma que eu estou propondo para você, lendo, acompanhando com o manual, mas vendo isso na prática, como ocorre, como a jurisprudência julga, aí você vai entender direito tributário, você vai viver o direito tributário e fica muito mais fácil para você, ok? Pessoal, fazer um intervalinho para não ficar muito cansativa essa aula, eu volto na sequência para a gente falar sobre o que não incide o ISS, que são exclusões feitas pela própria Lei Complementar 116. Guarda lá que eu já volto.